Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Bom, conforme nós prometemos a você, nós vamos conversar um pouco agora sobre pai, um homem de valor. Nós queremos, já de início, parabenizar a todos os pais que estão nos assistindo. Parabenizar pela importância que você tem dentro da sua casa, dentro da sua família, especialmente em relação aos seus filhos. Nós precisamos, quase que desesperadamente, de homens de valor, homens de honra, homens com H maiúsculo, homens que liderem a sua família, homens que influenciem os seus filhos, homens que deixem um legado de exemplo para os seus filhos, homens que abençoem a sua casa. A história de Jó é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Diz a Bíblia que este homem era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. A Bíblia diz que este homem era o homem mais rico do Oriente. E também, pelas próprias palavras de Deus, não havia ninguém na terra semelhante a ele. O homem mais piedoso da sua geração. Este homem tinha 10 filhos. 3 homens, 7 homens, 3 mulheres. Já eram adultos. Eles eram amigos. Eles celebravam juntos. Eles participavam das alegrias da vida em comunhão uns com os outros. E você que é pai sabe disso. Quando você tem mais de um filho, ou vários filhos, como Jó, e você percebe que os filhos são amigos, são companheiros, celebram juntos, isso não é por acaso. Por trás tem alguém costurando esta unidade dos filhos, essa amizade entre os filhos, essa comunhão familiar. E agora, eu gostaria de chamar a sua atenção para o que está escrito no versículo 5, porque aqui está o segredo de um homem, de um pai de valor. Veja comigo, decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Jó, por ser o homem mais rico do Oriente, devia ter uma agenda muito concorrida. Talvez como você tem. O trabalho exigia dele muito esforço, muito empenho, muita energia, muito tempo. Mas este homem entendia uma coisa: a maior riqueza dele não eram os seus rebanhos, não eram as suas terras. A maior riqueza dele eram os seus filhos. A Bíblia diz que a herança do Senhor são os filhos. A maior dádiva que Deus deu a você são os seus filhos. Quando José se apresentou ao seu pai Jacó no leito de morte, trazia consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E quando Jacó, já privado de clara visão, perguntou: mas quem são esses? São os filhos que Deus me deu. Filhos são presentes de Deus para você, pai, para você, mãe.
E a Bíblia diz que Jó chamava os seus filhos e os santificava. Jó era um homem preocupado com a vida espiritual dos seus filhos, com a formação espiritual dos seus filhos. Mesmo depois de eles adultos, Jó ainda se sentia responsável diante de Deus para velar por eles. Veja comigo ainda, no versículo 5. Chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Veja você que Jó não só cuida da vida espiritual dos seus filhos, mas dá prioridade a isso. A vida dele era muito agitada, mas ele se levantava de madrugada, dizendo o seguinte: aqui está o topo da minha agenda, aqui está a prioridade número 1 da minha agenda, é de buscar o bem espiritual dos meus filhos. Quando ele oferecia holocaustos, ele está dizendo: eu me preocupo com a salvação dos meus filhos. E aqui chama a sua atenção para esse ponto. Porque às vezes hoje nós pensamos em dar uma boa educação para os nossos filhos, isso é maravilhoso. A melhor casa, a melhor roupa, o melhor alimento, a melhor formação. Queremos e lutamos para que os nossos filhos façam um bom curso, tenham um bom emprego, alcancem a sua estabilidade financeira, possam tocar a vida depois de casados com independência. Tudo isso é legítimo, tudo isso é desejável, tudo isso é notoriamente importante. Mas os nossos filhos podem ter tudo isso e não ter o principal, que é a salvação. O que adianta, diz a Bíblia, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então eu encorajo você, pai, nesta véspera do Dia dos Pais, a cuidar da vida espiritual dos seus filhos, a não abrir mão da salvação dos seus filhos, a se colocar na brecha da intercessão pelos seus filhos, e não descansar o seu coração enquanto você não vê-los salvos pela graça de Deus. Prossiga comigo na leitura do verso 5. E está escrito o seguinte: pois Jó dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. O que Jó está mostrando para nós é o seguinte: ele não está preocupado apenas com o exterior, com a opinião pública, com o que as pessoas vão falar acerca dos seus filhos. Ele está preocupado com a glória de Deus. Ele está preocupado com a santidade do nome de Deus. Ele está preocupado em que seus filhos honrem a Deus, até mesmo nas coisas íntimas que não foram faladas, nem praticadas, nem reveladas no segredo do coração. O que Jó está preocupado é que seus filhos possam viver de tal maneira que Deus seja glorificado na vida deles, na vida pessoal e íntima deles. Mas eu quero concluir, ainda levando você para o verso 5, porque está escrito o seguinte no finalzinho do verso 5: assim o fazia Jó continuamente. Às vezes os pais até oram pelos filhos quando a coisa pega. Uma enfermidade, um problema, uma luta, uma frustração, uma crise. Mas quando está tudo bem, aí os pais esquecem, relaxam, ensarilham as armas, desistem de orar, desistem de lutar pela salvação e pela santificação dos seus filhos. Mas Jó, embora fosse o homem mais rico, mais ocupado da sua geração, ele fazia isso, orava pelos filhos, se levantava de madrugada para oferecer holocaustos pelos seus filhos e fazia isso continuamente. Minha palavra para você, pai, minha palavra para você, mãe: não abra mão dos seus filhos, não desista dos seus filhos, ore pelos seus filhos, interceda a Deus em favor dos seus filhos, lute pela salvação dos seus filhos, lute para que eles sejam santos e sejam apresentados a Deus inculpavelmente. Que Deus abençoe você, pai. Que Deus abençoe você, mãe. Parabéns por esta data tão feliz. Eu quero orar a Deus e dar graças pelo Dia dos Pais. Deus, nós te agradecemos pelo Dia dos Pais e rogamos a tua bênção sobre todos os pais da nação brasileira, todos os pais que agora estão nos assistindo. Oramos assim em nome de Jesus.
Amém.